Quem de vocês, no Dashboard 2.0 ou no Dashboard padrão do Node-RED, aquele Dashboard primeira versão, não tem aí um gráfico e por algum motivo, seja lá porque teve que reiniciar o computador ou até mesmo reiniciar o próprio Node-RED, não perdeu os dados históricos desse gráfico? Ou seja, vou ter que começar de novo aqui, ó, do zero. Agora, se eu disser para você que é possível salvar esses dados, esse salvamento ele pode ser automático, mas se caso eu venha a zerar esse gráfico e até começar a fazer outro aqui, eu posso carregar os dados históricos daquele gráfico e continuar, ó, colocando dados neles. O que você acha, hein? Olha só no Dashboard 2.0, mesma coisa. Eu tenho aqui um gráfico, vou começar a imputar dados nele, ó. Posso salvar, digamos que esse gráfico venha a ser esquecido, ele seja zerado, eu posso carregar esse gráfico novamente e continuar colocando dados, olha, nele. Quer aprender a fazer isso? Fica até o final do vídeo que você vai aprender. E se você não me conhece ainda, meu nome é Fernando Júnior, eu sou da Neocognitiva e bora lá colocar a mão na massa e vamos fazer isso daqui acontecer. Bom, mas como eu já estou demonstrando isso para vocês, isso quer dizer que eu já tenho um fluxo criado. Eu tenho um fluxo aqui, ó, para o Dashboard 1.0 e para o Dashboard 2.0. Parece que é o mesmo fluxo, mas não é. Vou explicar a diferença entre eles e vamos construir isso do zero, passo a passo. Então, eu vou desabilitar esse fluxo aqui e vou criar um novo do zero. Aqui histórico. E vamos começar pelo Dashboard 1.0. Então vou começar aqui com, vamos lá, que é os nós do Dashboard 2.0, né? Vamos começar com o Dashboard 1.0. Vou pegar aqui já um slider, o chart e um debug para a gente começar, vai. Vou deixar no Home Default também, Home Default, beleza. Na hora que eu der um deploy aqui, e vou habilitar aqui a mensagem completa no debug, para ele me trazer todas as informações a respeito do que está saindo desse nó chart. Vamos lá, dá um deploy, se eu for lá no Dashboard, ó, tem um slider, tem um chart aqui, ó, beleza? Vocês vão reparar que conforme eu vou arrastando o slider, o gráfico vai cuspindo dados, olha. Então, eu tenho aqui as séries, que não tem nome nenhum, por quê? Eu não disse o nome daquilo que eu estou medindo, né? Digamos que eu seja aqui, vou colocar aqui em Topic. Vou dizer que é temperatura. E aqui em Data, está dizendo que é um array. Quem assistiu o meu vídeo passado sabe que um array é uma coleção de dados. Se você perdeu o último vídeo, dá uma olhada nos cards aqui em cima. É um vídeo que eu estou falando a respeito de variáveis no Node-RED. Dá uma olhada nele que está bem bacana e você vai entender tudo sobre variáveis. Mas vamos lá, ó. Dentro dessa coleção eu tenho as coordenadas aqui. Ó. Tenho o timestamp, ou seja, a data e a hora dos dados que foram injetados e o valor que foi passado. Ó. Eu tenho isso desde o primeiro dado lido, né? E todas as mensagens aqui foram de todas as movimentações, ó. Então, esse data ele foi sendo incrementado conforme eu fui deslizando os dados ali pelo gráfico, tá vendo? Aqui a coleção tem só um item e no final já tinha 22 itens, pelo que está falando aqui. Então, conforme o gráfico ele vai trabalhando, ele vai guardando esses dados aqui. Ótimo! Como é que a gente faz para definitivamente guardar isso de alguma forma? Bom, no fluxo que eu mostrei para vocês, eu guardei isso como texto, numa pasta chamada Node-RED, lá no meu C2 pontos. Ó, tá nesse arquivo aqui chamado backup. Ó. Se eu for lá no meu fluxo antigo, olha, e eu mostrar para vocês, os dados estavam sendo guardados dentro de C2 pontos, Node-RED /backup.txt. Então, eu pretendo guardar isso como texto dentro desse arquivo backup.txt. Ele fica com essa aparência aqui, ó. Então, vamos lá transformar isso em arquivo de texto.
Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou usar esse nó aqui, que é o JSON. O JSON, ele converte entre JSON e objeto. JSON string e objeto. String é o que eu quero, ou seja, eu quero transformar esse objeto aqui, ó, vocês vão ver que é um objeto, certo? Ó, em texto. Então vamos lá, vou ligar esse cara aqui, vou tirar o debug e vou colocar ele aqui. Vou dar um deploy e vou continuar mexendo aqui no meu gráfico. Ó. Ele mexeu porque agora ele tem a temperatura, né? Eu vou pedir até para ele colocar a legenda aqui, ó. Aqui eu vou pedir para ele colocar os últimos 15 minutos, senão o gráfico fica achatado daquele jeito, fica esquisito, né? Ou 100 pontos. Aqui eu vou pedir para mostrar a legenda, dar um done, deploy. E tá aí. Agora ele está marcando temperatura e tem um outro índice aqui que... é que eu estou desmarcando para ver a temperatura, né? Mas tem um outro índice aqui que ficou em branco, vazio, né? Vamos já criar o botão para zerar esse gráfico, que eu acho que fica bacana se a gente fizer isso. Então eu vou lá nos meus nós do dashboard padrão, vou pegar aqui um botão, ele vai se chamar zerar. E para zerar o gráfico, eu simplesmente passo aqui em Payload um objeto, um JSON, de uma coleção de dados vazia, de um array vazio, que é entre colchetes. Abre e fecha colchetes e nada dentro deles. Vou dar um done, ó. Você vai ver que o que sai, já estou pegando a dica, ó, você vai ver o que sai de dentro do gráfico, ó. Tem séries aqui, ó, e data, ó, é um array, ou seja, é uma coleção de dados. Então, se eu estou passando uma coleção de dados vazia para o gráfico, essa coleção de dados vazia vai zerar o gráfico. Ó, é assim que zera um gráfico. Comecei a fazer outro. Beleza? Se eu mostrar o TXT que ainda está lá, que eu não apaguei, você vai ver ó, que ele começa também com um colchete, ó, ou seja, é uma coleção de dados que eu estou guardando aqui no arquivo texto. Eu não mostrei para vocês. Eu coloquei o JSON aqui para transformar isso em texto. E olha só. Olha a aparência dele agora. O payload, ó, ele não é mais um objeto como era. Tá vendo? Ele é um texto corrido com todas as leituras que o gráfico está mandando. Ó. Beleza, como é que a gente faz agora para gravar esse cara? Vamos tratar primeiro do botão gravar. Por que ele é necessário? Porque eu preciso ter um controle a respeito do que é feito com o arquivo TXT que eu estou guardando no disco. Porque pensa só, se eu deixar ele gravando a cada leitura que é feita, caso aconteça um desastre, caso o Node-RED pare, caso o computador seja reiniciado, quando ele voltar e voltar vazio, ele vai começar a gravar dados vazios por cima do arquivo que eu tenho com um backup dos dados históricos, certo? Então eu preciso ter um certo controle sobre esse arquivo. Por isso que eu estou criando o botão zerar. Esse controle ele não precisa ser necessariamente por um botão, como a gente vai fazer aqui. Você pode, de repente, criar um dispositivo, um agendamento, colocar um gatilho seu para gravar esses dados históricos em disco e no arquivo. Já vou falar um pouco mais a respeito sobre isso. Mas vamos lá, vamos criar o nosso botão. Eu vou pegar esse botão zerar aqui, ó. Eu vou copiar ele, vou colar aqui. Vou mudar o nome dele para salvar. E aqui em Topic, eu vou mandar um comando save. Só para diferenciar as mensagens, tá? O payload aqui tanto faz, tá? Eu vou tirar esse array vazio aqui, eu ponho uma string, mas não preciso deixar nada aqui. Tanto faz o que eu vou mandar como payload. O save ele é importante por quê? Porque o topic que está chegando das mensagens é temperatura, tá vendo? Então eu vou tratar o tipo da mensagem que vai chegar para mim e o que eu vou fazer com ela através de uma função. Fernando, você vai programar?
só um pouquinho. Mas se você assistiu o meu último vídeo, em que eu falo sobre variáveis no Node-RED, assiste esse vídeo porque ele está bem bacana e você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Fiz esse vídeo para explicar isso que eu estou mostrando aqui agora nesse vídeo. Você vai compreender melhor o que eu vou fazer e vai ficar bem fácil para você. Deixei esse vídeo lá nos cards e está aqui na descrição do vídeo também. Mas vamos lá. Eu não vou nem ligar ali nesse JSON aqui por enquanto. Eu vou colocar ele aqui, ó, no debug. E aqui dentro eu vou fazer uma lógica bem simples, tá? Antes de escrever esse cara em disco, eu preciso ter esse cara guardado em uma variável, que fique aí em memória, para poder manipular, lidar com isso enquanto eu não salvo esses dados. Eu vou utilizar para isso uma variável de contexto. Uma variável de contexto é uma variável que ela vai existir dentro desse nó função, mas que ela vai persistir aqui, ou seja, ela vai ficar por aqui enquanto ela não for eliminada. Para fazer isso, eu dou um comando aqui, ó, que é context.set, o quê? O nome da variável, que eu vou chamar de backup, com que valor? Com o que está chegando aqui no payload, ó. Message.payload. Para ficar até bonitinho, eu posso criar uma variável aqui chamada backup, que não é a variável backup de contexto, uma variável aqui do script, que vai ser message.payload, e aí eu substituo aqui, ó, por backup. Fernando, por que esse backup está entre aspas e esse outro backup está sem aspas? Porque esse aqui é o nome da variável de contexto que eu estou setando. E esse aqui é com que eu estou recheando ela, estou preenchendo ela. Com o que? Backup. É esse backup aqui, que é os dados que estão chegando em message payload. Tá bom? Vou mostrar isso funcionando para vocês. Vou dar um done aqui. Vamos organizar isso aqui. Eu vou colocar esse nó função aqui, ó. Depois dele aqui. Eu vou tirar o debug da saída desse JSON. E vou deixar eu salvar aqui, ó. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vou dar um deploy. Ó, vou limpar aqui o debug. E eu vou lá numa aba chamada Context Data. Ó, se eu clicar no nó e clicar aqui para atualizar, ó, você vai ver que ela está vazia, ou seja, não tem dado nenhum aqui ainda. Tá bom? Então, se eu for agora mexer um pouquinho no gráfico aqui, ó, e eu for lá novamente e der um atualizar, vocês vão ver que os dados que estão chegando lá no debug em payload, ó, eles estão agora presentes nessa variável de contexto backup, que é uma variável que fica aqui, armazenada nessa função. Com esse comando aqui, ó, context.set, ou seja, uma variável que eu criei dentro desse nó e que ela fica persistindo aqui enquanto o nó estiver funcionando. Só que esse nó ele também é volátil. A não ser que você guarde também suas variáveis de contexto em disco, e isso eu explico num outro vídeo meu, que eu mostro a personalização da aparência e do comportamento do Node-RED, mexendo no arquivo settings.js, você vai ver lá que é possível guardar as variáveis de contexto em disco também. Agora eu preciso criar uma forma desse botão salvar, guardar esses dados históricos que estão armazenados aqui na minha variável backup em disco. Como que eu vou fazer isso? Vou mexer nessa função. Vou criar um if aqui, ó. Coloco uma condição. Qual que é a condição? Message.topic igual ao quê? Save. Ou seja, se eu apertei o botão save, se chegou um payload aqui, né, uma mensagem, um payload não, mas uma mensagem cujo topic seja save, o que eu vou fazer com ela? Primeira coisa, eu quero que ela retorne, né? Return message. Aí eu vou colocar um else aqui. Eu vou tirar esse
return message, porque eu não quero que retorne só quando ele estiver atualizando os dados dessa variável. Então aqui eu não quero que retorne nada, então eu dou um return null aqui, retorne nada. Você vai alimentando a variável, mas não retorne por enquanto. E se chegar com save, retorna. Eu quero que passe, eu quero que grave. Vamos lá. Vamos dar um deploy aqui. Ó, eu vou até excluir esses dados históricos aqui, ó, essa variável que eu criei. Ó, limpou, não tem mais. Tá clicado nela. Ó, não tem. E daí? Vou limpar aqui o debug. Ó. Se eu clicar no botão salvar, ó, ele passou um save aqui, ó. Então, funcionou meu if. Payload, ó, tá vindo nada, que eu não tinha marcado nada nele, né? Ele preencheu aqui com o ID do botão salvar. Só que o context data, como é que tá? Tá vazio. Por quê? Porque ele simplesmente obedeceu o save, não passou nada aqui. Agora, se eu for mexer lá no gráfico e voltar lá, eu der uma atualizada no Node aqui, ó, os dados históricos do meu gráfico estão aqui. Então, beleza, está funcionando minha condição. A única coisa que eu preciso fazer agora é que quando eu apertar o save, eu preciso pegar esses dados aqui da minha variável backup, colocar na mensagem e mandar isso para disco. Eu vou já até apagar meu arquivo aqui, ó, chamado backup.txt. Esses dados.txt também acho que era de um lab que eu estava fazendo. O users eu estou usando num outro fluxo que eu estou fazendo para uma outra coisa. Deixa ele aí. Aqui eu vou falar o que então? Eu quero no message payload. O que, Fernando? Os dados da variável de contexto backup. Então eu vou colocar aqui, ó, context.get, o que? Abre aspas, backup. Ou seja, ele vai colocar na variável backup os dados que estão guardados no contexto e vai retornar a mensagem. Vamos ver isso funcionando? Ó, vou colocar no debug aqui, ó. Vou limpar. Vou apertar aqui. Opa, deu deploy, né? Vou apertar aqui, ó, em salvar. Agora veio, ó, em payload. Ou seja, está funcionando minha lógica aqui. Galera, doeu programar isso aqui? Acho que não, né? Agora a gente só precisa mandar isso para disco. Como é que a gente faz isso? Vamos lá na minha paleta. Vou pegar aqui, ó, esse nó write file, ou seja, vou escrever um arquivo. Qual o caminho? C2 pontos barra node-red barra vai backup assim, ó, diferente do que eu tinha feito, né? .txt. Beleza? Ação. Acrescenta o arquivo? Não. Eu quero que sobrescreva o arquivo. Deixa um new line depois de cada payload? Não. Beleza. Vai ficar assim. E vamos testar. Não deploy agora. Olha, não tem arquivo backup.txt aqui. Vamos lá no meu dashboard. Vou mexer mais um pouco no meu slider aqui. E vou pedir para salvar. Ó, olha só, veio o arquivo aqui com os dados do meu gráfico. Agora eu já tenho o botão zerar, que vai fazer isso, e tem o botão salvar, ó, que se eu salvar com ele vazio, vai colocar nada aqui dentro. Ó, meu array vazio aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Agora eu preciso criar uma forma de carregar esse arquivo e jogar no gráfico de novo. Ó, vamos lá, vamos criar alguns dados históricos aqui. Vou salvar. Ó, ele já preencheu o arquivo novamente. Então vamos lá, vamos trabalhar no nosso fluxo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar mais um botão.
Vou pegar esse salvar aqui, ó. Vou chamar agora ele de carregar. E o payload, o topic é a temperatura, né? Tá aqui. Então tá aí. Agora, o que eu preciso fazer? Preciso ler aquele arquivo que eu coloquei em disco. Então vou pegar aqui o read file, vou colocar aqui, e qual arquivo que eu vou ler? Preciso dar o caminho, mesmo caminho daquele cara que eu guardei. Vou pular ele aqui, ó. Daí eu vou precisar converter esses dados que estão em texto de novo para JSON, né? Porque se eu colocar o debug depois dele, ó, vocês vão ver que ele é texto. Vou dar um deploy aqui, ó. Vou limpar. Vamos lá. Cliquei em carregar. Ó, ele veio, só que ele veio como texto. Eu preciso que isso vire objeto para colocar para dentro do gráfico. Então eu vou pegar um outro JSON aqui, que ele vai converter isso de novo para objeto. Vamos testar para ver, passo a passo, com muita calma para vocês entenderem. Ó. Cliquei em carregar de novo. E olha só, agora o payload, ó, é um array com os dados lidos. Aqui eu não salvei depois do que eu mexi, né? Mas posso mexer mais aqui, ó. Salvei, vou carregar novamente e olha, eu tenho um payload aqui, ó. Com mais dados no array, 61 dados, ó. Agora é só jogar esse cara dentro do gráfico. Vou dar um deploy aqui, vamos ver se funciona. Vou zerar. Ó, vou começar um novo gráfico. Salvei. Apaguei. Carreguei. E continua. Mexendo. Legal, né? Acho que meu vídeo já vale um like, não vale não? Se você não deu seu like ainda, dá seu like aí pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque fazendo tudo isso você me ajuda. Você me ajuda a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Esqueci de falar no começo do vídeo, se você não conhece ainda o Instagram da Neocognitiva, dá uma passada por lá, segue a gente lá, porque assim você fica por dentro das novidades da Neocognitiva e você fica por dentro também das datas das minhas lives. E se você ficou com alguma dúvida a respeito desse vídeo, pode deixar suas dúvidas nos comentários, eu vou ter o maior prazer de responder. Eu adoro responder as dúvidas dos meus inscritos e eu tenho feito também uma série de vídeos a respeito dele. Dá uma olhada nos cards aqui em cima que eu também estou divulgando isso, estou começando esse projeto agora. E se você tiver sugestões também de vídeos para me dar, pode deixar também nos comentários. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Precisamos fazer agora para o Dashboard 2.0. É a mesma coisa, Fernando? Não é. Se eu aplicar o mesmo fluxo lá, não vai funcionar. Eu já tenho dito que as coisas no Dashboard 2.0 do Node-RED não são simplesmente copiar e colar. Você precisa trabalhar um pouco nos seus fluxos, adaptar algumas coisas para fazer eles funcionarem no Dashboard 2.0. O Dashboard 2.0 está bem bacana, mas requer esse tipo de trabalho e requer também, às vezes, que você lide com alguns bugs ou algumas coisas que ainda não foram implementadas. Ele está em desenvolvimento ainda, apesar de ter sido lançado já. Mas vamos começar com o mesmo princípio. Vamos aqui na paleta, vou pegar um slider, vou pegar aqui um chart e vou pegar esse debug que está aqui. Vou copiar e colar ele, ó. Tá aqui. Beleza? Preciso configurar, né? Vamos lá. Tá em contratos, Neocognitivo. Eu tinha feito isso aqui para outra coisa, mas tudo bem, deixa assim. E só preciso garantir que ele esteja no mesmo lugar. Vou mudar aqui para gráfico, para ficar bonitinho. Aqui também, ó. 15 minutos. Ou 100 pontos. As séries vão vir de topic. Beleza. Dá um done, deploy. E vou mexer um pouquinho nele.
olha só. Se eu vier aqui no payload, pegando o mais recente aqui, ó. Vocês vão ver que aqui em payload veio só o último valor, ó. Tá vendo? E os dados do gráfico, o que está vindo no eixo X, no eixo Y, tá aqui, ó. Aqui é o timestamp, a data e a hora e o valor que foi mandado, ó. E o topic aqui está vazio, né? Preciso colocar o topic. Vou usar o mesmo topic aqui. Vamos lá. String temperatura. E como eu vou mandar um outro topic agora, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Ele vai jogar um outro indicador aí, ó, com os valores de temperatura que eu estou fazendo. Acho que vocês já estão entendendo o porquê que a função, né, a lógica, ela vai ser um pouquinho diferente aqui. Vamos lá, eu vou precisar de outra função. Você vai trabalhar com variável de contexto também, Fernando? Vou. Vamos lá, ó. Função vazia. Lembra que eu criei a variável de contexto backup? Posso criar ela aqui também, ó. Posso dar um context.set, o quê? Abre aspas, backup. E aí o valor, né? Lembra que eu coloquei message payload, mas eu não quis colocar message payload aqui dentro, né? Então eu coloquei backup, só que eu ainda não criei backup aqui. Então ele vai marcar até de vermelhinho ali, ó, dizendo que ele não sabe, não conhece. Então vamos lá, vamos declarar a variável backup. Então var backup igual ao quê? Message payload? Não. O message payload, ó, ele está trazendo só um valor e mais nada. Eu preciso do que está vindo aqui, ó, em data point, ó. Aqui sim, ó, tenho categoria, X, Y, né? É aqui que eu quero. Tá aqui os dados que me interessam. Então é esse cara que eu quero guardar na minha variável backup de contexto. Então eu vou copiar aqui, ó, até o caminho dele, igual ao quê? Message.dataPoint. Aí context set, backup. Beleza? Se você já sabe que isso não vai dar certo, deixa aí nos comentários o porquê que não deu certo, antes de eu explicar. Ó, vou dar um deploy. Já falei que não vai dar certo. Por quê? Se eu for lá em context data e atualizar aqui, ó, node, tá vazio, ó. Tá clicado aqui nesse nó, né? Tá vazio. Opa. Só lembrando, ó, que se eu clicar nesse nó aqui, a variável de contexto está aqui. Nesse aqui não. Tá? Porque é uma variável que, apesar de ter o mesmo nome, ela pertence a outro nó. Então vamos lá, vamos botar valores dentro desse cara. Se eu sacudir meu gráfico aqui e for para lá, aqui, ó. Por que ele não deu certo? Porque ele guardou só a última leitura. Tá vendo? Meu objeto aqui, ó, ele só tem um item. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa incrementar isso aqui. Primeira coisa, eu preciso resgatar o último valor dela, certo? Então aqui, ó, ela está com essa leitura aqui. Então, eu vou colocar o comando que vocês já conhecem aqui, ó, que é context.get backup. Esse backup aqui. E se ele não existir, Fernando, se ele não existir, essa função ela vai dar erro. Por quê? Porque essa variável ela vai ser criada de acordo com algo que está depois nessa função. Então, e ela pode, né, na hora que eu iniciar o fluxo, pode ser que ela não exista e não tenha valor nenhum. Então, se ela não existir, eu vou colocar aqui o símbolo de JavaScript para ou. Então, se ela não existir, crio um array vazio, que eu sei que eu não tenho valor nenhum para colocar nela. Só que eu preciso colocar esse cara dentro de uma variável, né? Então, eu vou chamar de backup. Var backup igual ao quê? A context get backup. Beleza. Só que essa variável já está declarada aqui embaixo, né? Então, eu vou dar outro nome para ela. Vou colocar aqui, dado. Igual ao quê? Message data point. Tá? Então, eu estou pegando o data point, mudei, né? Eu estou pegando o que está vindo aqui em data point, o dado unitário, e estou colocando aqui dentro dessa variável chamada dado.
Daí o que eu preciso fazer? O meu backup ele pode estar aqui, como vocês estão vendo aqui, né? Ou ele pode estar vazio. E eu preciso pegar o que está chegando em data point e colocar aqui dentro para incrementar. Então eu faço isso com backup.push. Que dado que eu vou enfiar aí dentro? Dado. Então estou colocando dado dentro de backup. Opa, escrevi só back aqui, né? Backup. Push, dado. Aí antes até de setar, eu posso deixar o set aqui e vou colocar no payload. Message.payload igual ao quê? Backup. Para eu ir vendo ele sendo incrementado e a gente vê isso crescendo. Vamos lá. Done, eu vou pôr debug aqui depois dele. Vou pegar aqui, vou zerar isso. Vou dar um deploy. Vamos já criar o botão de zerar, que eu não quero esses dados aqui, eu quero mostrar isso sendo incrementado aos poucos para vocês. Então eu já vou criar o botão zerar aqui. Botão, vou chamar ele de zerar. Payload, lembra? Mesma coisa, ó. Mandar um objeto vazio. Dá um done aqui. Vamos ligar ele. Vamos deixar esse botão pequenininho, para ocupar menos espaço, porque eu vou colocar outros botões. Vou dar um deploy e vamos ver ele lá. Ó, o zerar está funcionando e tá aí, ó. Vamos ver o nosso cara sendo incrementado lá no fluxo. Olha, já mandou um monte de coisa no payload. Ó, aqui em payload, array, né, vazio, que foi o botão zerar. E aqui em data point, ó, ele passou também um array vazio. Daí eu comecei a mandar dados, aí vieram as leituras, ó. A primeira, a segunda leitura, e o payload, ó, tá crescendo aqui, ó. Tá vendo? Se eu for lá no último, ó, tem 11 itens. A galera toda aqui dentro. Vocês estão enxergando um cara estranho aqui, que não pertence? Um array vazio aqui, ó, no meio das leituras? Se eu for lá em Context Data, pegar aqui meu nó, onde eu estou fazendo a minha mágica, e atualizar os dados aqui, ó. Tá aqui a galera toda, ó. Só que tem um cara aqui que ele vai me atrapalhar, ó, um array vazio. Tá vendo? Se eu mandar esse cara para disco já, ó, eu vou copiar esse nó aqui de cima aqui e vou mudar o nome dele para backup 2 só, para fazer um arquivo diferente. E der um deploy e mexer no meu slider aqui, ó, e for lá, meu arquivo que foi criado, backup 2, ó. Deixa eu falar, o senhor está colocando palavras na minha boca. Por gentileza, estou te perguntando. O senhor está escutando o que eu estou dizendo? Sim, ok. Ah, é que eu não usei o zerar, né? Mas se eu usar o botão zerar e mexer e abrir esse cara novamente, não apareceu, né? Aqui. É estranho, porque ele devia estar aqui. Mas vamos voltar para o nosso fluxo. De qualquer forma, vou dar um atualizar aqui. Ele não... Ah, ó, tem array vazio aqui, ó, no meio. Porque ele incrementou, ele não zerou, né? Ele
Foi só somando e o array vazio ficou aqui, ó. A gente precisa então justamente tratar esse cara aqui, porque eu não desejo ele aqui. Ele vai dar erro no meu gráfico se eu mandar ele dessa forma. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então assim, antes até de eu querer eliminar esse array zerado que chega aqui, eu preciso me preocupar em zerar essa variável chamada backup desses dados que estão aqui junto com o gráfico que eu vou zerar, certo? Então eu zero o gráfico e junto eu preciso zerar a variável também, né? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso criar uma condição, né? Então, por exemplo, olha, aqui tem 19 entradas, certo? Se eu for lá no meu gráfico e continuar mexendo nele, olha só, aqui, e for lá, dar uma olhada novamente nele, ó, agora está com 44 entradas. Eu vou zerar, ou seja, sumir os dados daqui, e estou colocando novos dados no meu gráfico, certo? E agora, se eu olhar minha variável, ela zerou? Não, não zerou, agora ela está com 63 entradas. Então, preciso dar um jeito nesse cara aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vamos mexer na nossa função. Vamos lá. Aqui, ó, depois do que eu defini as variáveis, né, backup e dado, eu vou criar uma condição. Então, if, se, o quê? Dado. Vamos dar uma olhada no debug para ver o que está chegando? Se eu olhar aqui no debug, vou lá na última mensagem. Vamos lá. Ó, a última mensagem eu mandei zerar, certo? Payload, ó, tá com todos os itens, né, das entradas, mas o data point, ó, acho que não foi, né? Vamos zerar de novo. Pera aí. Zera, aí, agora eu tenho certeza que a última mensagem, ó, tem aqui agora 65 mensagens, a última é um array zerado, tá vendo? E aqui em data point, ó, chegou um array zerado. Então é para esse cara que eu vou olhar. Esse cara já está definido aqui, ó, na variável data. Ó, data é message data point. Então, se dado for igual a isso aqui, um array zerado, não é assim que eu comparo, tá? Eu preciso examinar o tamanho do data point. Então, vamos lá, vamos falar de tamanho do data point. Então, dado.length, assim. Se o comprimento de message data point, né, que está em dado, for igual aí sim a 0, vou executar um código aqui. O que eu vou fazer, Fernando? Eu vou dizer que a variável backup é igual a undefined. O que é undefined, Fernando? Não definida. Eu vou sumir com ela. Beleza? E daí eu preciso atualizar minha variável de contexto, que eu estou atualizando a variável aqui do fluxo não, do meu script, certo? Essa variável aqui, ó, o escopo dela está no script. Eu preciso atualizar agora a variável do fluxo, do contexto, né? E esse cara está aqui, ó, context data, ó, está com 64 entradas. Então, essa variável backup precisa ser atualizada. Então, eu vou fazer aqui, ó, context set, essa linha aqui que eu preciso, ó, backup. Então, estou atualizando a variável backup com o valor que eu acabei de dar para backup, ou seja, undefined. E aí, preciso dar um return, né, para ele encerrar essa execução aqui. Return o quê? Se eu der um return message, ele retorna uma mensagem. Eu posso fazer igual na outra função que eu fiz para o dashboard 1.0. Eu posso dar um return null aqui, não precisa me retornar mensagem nenhuma, apenas zere essa variável e atualize a variável backup para nada, ou se não, suma com ela. Beleza? Aí aqui depois eu vou colocar um else. Então, caso não seja isso, aí sim faço o quê? Executa o que eu estava executando antes. Tá aí. Dá uma arrumadinha nela. Então veja se o tamanho de data point é igual a 0. Se não for igual a 0, executa o que eu já estava fazendo. Se for, mata a variável. Vamos ver se está funcionando? Vou dar um done aqui, vou dar um deploy. E agora, bom, vamos lá para o meu gráfico. Vamos criar alguns dados aqui. Pá, legal. Vamos ver a variável backup ali do meu fluxo, vamos atualizar ela aqui.
Ó, tem 61 entradas. Agora, eu vou clicar em zerar. Zerou o gráfico, vamos ver se zerou a variável. Vamos atualizar ela aqui, ó. Empty, ou seja, não tem nada, sumiu, acabou. Beleza? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que eu estou construindo aqui, se você está fazendo aí a sua função e não está dando certo, se por acaso você fez, construiu, está com dúvida, ou se você, digamos que você não conseguiu fazer de jeito nenhum, eu deixei na descrição desse vídeo um link no qual você pode se inscrever, eu vou ser avisado e eu consigo te mandar esse fluxo. Você vai falar, né? Você vai receber um e-mail meu perguntando qual fluxo que você quer. Você fala qual fluxo, de qual vídeo você quer e eu mando isso daí para você de graça, sem cobrar nada. Mas dá um like aí no meu vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você me ajuda. Eu posso te ajudar e você me ajuda também. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar para o nosso fluxo. Agora, eu posso, acho que, criar o meu botão salvar, certo? Vou copiar aqui o zerar. Vou criar um outro botão aqui. Deixa eu passar o zerar aqui para baixo, colocar esse aqui. Vamos lá. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de salvar. Payload tanto faz, eu nem vou mexer, vai só o topic que eu vou colocar aqui, ó, igual eu fiz em cima, vou colocar aqui save. Beleza? Estou fazendo assim porque o outro tópico que eu estou trabalhando é o temperatura, né? E aí eu vou criar uma condição aqui baseada no tópico. Então vamos lá, vamos incrementar a nossa função. Vou criar um outro if aqui. Então se message.topic igual a save, vou executar uma coisa aqui. Apenas digo que message.payload vai ser igual ao que? A backup, certo? Que ele pegou aqui. Vou colocar backup aqui. E dou um return message. Só que tem mais um detalhe aqui, né? Que eu estou esquecendo. Esse dado pode vir desatualizado do último dado, olha. Então, eu tenho que dar um push aqui também, ó. Eu vou colocar esse cara aqui fora, porque eu vou precisar dele em dois lugares, certo? Aqui em cima e lá embaixo, então não vou ficar reescrevendo o código. Vou tirar ele lá de baixo, ó. Daqui. Agora sim. E aqui eu não preciso retornar mensagem nenhuma mais, né? Eu posso dar um return null igual eu fiz em cima. Então eu fiquei com dois ifs aqui, né? Então, peraí, aqui também já não é mais só if. Eu tenho um else if aqui, ó. Opa. Beleza. Então, se vier save, message payload igual a backup, que já está tratado aqui. Se não, o tamanho do dado for igual a 0, ele vai executar esse código aqui. Se não, só vou incrementando a minha variável backup, minha variável de contexto backup com o valor de backup. É isso. Eu acho que está pronto. Ah, está faltando aqui a gente converter isso para JSON, né? Deu JSON de objeto para texto, para guardar no nosso arquivo lá. Acho que é isso. Vamos ver? Vamos dar um deploy aqui e vamos ver se dá certo. Beleza. O debug como é que tá? Eu esqueci de limpar, né? Vamos limpar o debug. Vamos lá. Não está vindo mensagem nenhuma porque minhas condições estão retornando null aqui, certo? Ela só vai retornar mensagem se eu clicar em salvar. Vou clicar em salvar. Retornou a mensagem. Um payload aqui com 33 itens. E agora se eu clicar em zerar, zerou o gráfico. Vamos olhar a nossa variável de contexto. Aqui é o context data, node, vazio. Beleza, está funcionando. Se eu olhar
também lá abrir mais uma vez o backup 2, está aqui, ó. E tá com o horário de agora, então ele foi salvo agora. Beleza, acho que está funcionando, eu posso já criar, montar o botão carregar. Vamos lá. Deixa eu fechar um pouco dessas janelas aqui, né? Muita coisa aberta. Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer mais um botão. Vai ser o carregar agora. Payload, tanto faz, o topic aqui é temperatura, né? Beleza. Acho que eu vou copiar esses dois caras daqui de cima, vocês me permitem? Que é a mesma coisa, ó. Já está feito, já está criado. A única coisa aqui que é backup 2. Só para não confundir os arquivos. Backup 2, transforma em JSON e manda para cá, ó. Opa, precisa ligar esse cara aqui. Com esses dois um pouquinho aqui mais para cima, para ficar um negócio arrumadinho. Vamos trazer esses carinhas aqui um pouquinho mais para baixo, aí. Deu um deploy. Vamos testar nosso gráfico, para ver se está funcionando. Tá aí, estou fazendo um gráfico. Vou pedir para salvar. Zerei. Carreguei. Não carregou. Por quê? Problema resolvido. Vamos olhar a nossa função. Vamos tirar daqui, porque ele deve estar colocando o dado que não deve aqui dentro. Então vou dar um else aqui, ó. Devolver para onde ele estava e deixar esse cara aqui desse jeito mesmo. Vamos lá. Deploy. Vou limpar o debug. Esses erros que estão dando aqui. E vamos lá. Fiz. Salvei. Zerei. Carreguei. Agora está funcionando. Tá aí. Salvei. Zerei. Carreguei. Ele trouxe o último W, ele não trouxe tudo. Mas ele trouxe a última coisa que eu gravei antes de ter zerado, tá certo. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Vou zerar. E vou até salvar zerado, vai. Aí, vamos lá. Fiz um outro W aqui. Salvei. Zerei. Carrega. Isso. Aí agora, vou fazer só um V. Vamos lá, salvei, zerei, carreguei, veio o V. É isso. Ele vai salvar o que eu tenho desde a última vez que eu zerei. Fiz um M agora, né? Salvei, zerei, carreguei, ó. O M tá aqui. É isso aí, galera. Acho que o meu vídeo vale um like, não vale não? Se você não deu seu like ainda, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você me ajuda. Você ajuda o canal a crescer e você me estimula a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar suas dúvidas aí nos comentários do vídeo. Se você não conseguiu fazer de jeito nenhum, você vai lá na descrição do vídeo, procura o link lá, preenche o formulário, você vai receber um e-mail meu perguntando qual fluxo que você quer, você só responde qual que você quer, em qual vídeo que você viu, eu devolvo um e-mail para você com um fluxo anexado. O que eu tinha para mostrar nesse vídeo era isso. Se ficou faltando abordar algum assunto, se você tem outras perguntas, se você gostaria de ver algo que eu não mostrei, pode deixar nos comentários do vídeo que, dependendo, a gente faz também um vídeo a respeito, tá bom? Eu tô com uma série de vídeos que eu tô fazendo a respeito das dúvidas mais relevantes dos meus seguidores. Deixa sua sugestão aí e a gente vai se falando, beleza? Galera, agradeço por vocês terem assistido o vídeo até o final e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!